Vamos lá, questão 46. Em lógica matemática, chamamos de proposição toda sentença declarativa afirmativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não como verdadeira e falsa simultaneamente. Considere as sentenças abaixo em que a sigla CRFMT significa Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso. A capital do Mato Grosso é Cuiabá. O Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso possui sede em Uberlândia. Não deixe de resolver essa prova com a devida atenção. Ele foi o primeiro colocado no concurso do CRFMT em 2014. O CRFMT possui 76 funcionários concursados. Diante do exposto, é correto afirmar que, dentre as sentenças acima, aquelas que não podem ser consideradas proposições são somente as identificadas com os algarismos romanos. Então, resumindo, ele deu 5 itens e quer que você diga quais desses 5 itens não são proposições lógicas. Ah, mas eu não sei o que são proposições lógicas. A própria banca ensinou no enunciado. Se ela quisesse dificultar um pouco mais essa questão, bastaria ela não ensinar. Ela não tinha essa obrigação. Ela ainda foi legal e ensinou. Em lógica matemática, chamamos de proposição toda sentença declarativa afirmativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não como verdadeira e falsa simultaneamente, ao mesmo tempo. Aí a gente entra nos princípios da lógica. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, e não há um terceiro caso. Esse é o princípio do terceiro excluído, porque ele exclui uma terceira possibilidade. Ou uma proposição é falsa, ou ela é verdadeira. E tem o princípio da não contradição, que é o que ele cita aqui, que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Dado uma proposição, que é uma sentença afirmativa, também costuma-se dizer que é uma sentença fechada, ela só pode ser ou falsa ou verdadeira, e nunca os dois ao mesmo tempo. Senão ela não é uma sentença fechada, não é uma proposição. Então, perguntas não são proposições. Ordens, sentenças imperativas não são proposições. Numa proposição tem que ficar claro do que ele está falando, de quem está falando e a afirmação que está se fazendo para você poder julgar se aquilo é verdade ou uma falsidade. Por exemplo, se eu tenho a frase 1 mais 1 é uma proposição? Não. É uma sentença aberta. Eu só afirmei 1 mais 1. Normalmente uma proposição tem sujeito e predicado. Agora se eu falo 1 mais 1 é igual a 3. Agora sim, eu fechei essa sentença. Agora você consegue julgar isso em verdadeiro ou falso. Aí você fala, tá, mas 1 mais 1 não é igual a 3. No que eu vou responder, tá, mas não é disso que eu tô falando. O ponto é, isso passou a ser uma proposição. E agora você consegue julgar, como você está julgando corretamente, que essa é uma proposição falsa. Só que o ponto é que ela continua sendo uma proposição. E a questão está preocupada com isso. Não está preocupada se está fazendo uma afirmação falsa ou uma afirmação verdadeira. Está preocupada em saber qual desses itens, ou melhor, quais desses itens não são proposições. Entendido isso, vamos à questão. A capital do Mato Grosso é Cuiabá. De novo, se é verdade ou não, não importa. O ponto é, eu posso julgar isso em verdadeiro ou falso? Posso, então é uma proposição. Aí vai depender da geografia, se está afiada. É verdadeiro isso, não é? Eu acho que é. Enfim, mas isso aqui é uma proposição. E se minha geografia não está falhando, é verdadeira. O CRFMT possui sede em Uberlândia. Eu consigo julgar se isso é verdadeiro ou falso? Ele foi bem claro. O CRFMT, quem que é CRFMT? Ele faz essa observação aqui justamente por isso, para não dar espaço para ambiguidade. Ele está sendo bem claro de quem ou do que ele está falando. Então eu consigo julgar isso aqui em verdadeiro ou falso. Nesse caso, eu acho que é falso, porque não entendo muito dos CRFs, mas que deu a entender que tem um em cada estado. E Uberlândia é uma cidade de Minas Gerais. Então, não faz muito sentido o CRF do Mato Grosso ter sede em Minas Gerais, né? Uma vez que lá, provavelmente tem o próprio CRF. Item 3. Não deixe de resolver essa prova com a devida atenção. Eu não consigo julgar isso em verdadeiro ou falso. Eu tenho que analisar uma proposição de modo destacado. Não tenho que ficar tentando inventar um contexto para a frase exata que está na minha frente. Eu tenho que pegar essa frase exata e ela tem que ter todo o sentido pleno de proposição nela mesma, tá? Não deixe de resolver essa prova com a devida atenção. Isso aqui é uma ordem. Isso não é uma proposição. Não dá para julgar uma ordem verdadeiro ou falso. Faça isso. Faça isso. É verdadeiro ou falso. Não faz sentido, percebe?
Item 4. Ele foi o primeiro colocado no concurso do CRF-MT em 2014. Essa aqui tem que tomar muito cuidado. Ela não é uma proposição. Ela tem toda a cara. Ela é muito difícil, esse item é muito difícil de se analisar. Mas o que pega é esse ele. E a pergunta vem quase que imediata. Ele quem? Por que ele teve esse cuidado aqui de explicar o que era a sigla CRF-MT? Para ele não gerar ambiguidade aqui. Para você não poder argumentar que isso aqui não estava claro. O que ele estava falando, então não era uma proposição. Então aqui é uma proposição porque você sabe exatamente do que ou de quem ele está falando. E o que está sendo afirmado. Aqui não. Aqui você não sabe quem. Então você não pode julgar isso em verdadeiro ou falso. De novo, você tem que analisar a frase exata, somente o que está ali. Porque senão a gente fica tentando inventar um contexto em que isso faça sentido ser uma proposição. Ah, mas podia ser uma conversa de que esse ele já está se referindo a uma pessoa que já foi citada. Não, tem que analisar o que está ali. Então isso aqui não é uma proposição. O CRF-MT possui 76 funcionários concursados. Eu posso julgar isso em verdadeiro ou falso. Então isso aqui é uma proposição. Então o que ele quer? Ele quer os itens que não podem ser considerados proposições. Que são os itens 3 e 4. Gabarito letra D. Mais uma sobre a definição de proposição. Mais uma questão que ele ensina o que é uma proposição. De novo, poderia não ter isso aí, tá? É esperado que se saiba, já que está cobrado no edital. Uma proposição é uma sentença declarativa que será classificada como verdadeira ou falsa. Dadas as proposições, 1, 2 e 3, tem esses 3 itens, o que ele quer? É correto afirmar que são proposições apenas, então ele quer os itens que são proposições. Na questão anterior ele queria os itens que não são. E a questão anterior estava mais difícil do que essa. Sabemos que interrogações, perguntas, não podem ser consideradas proposições, uma proposição lógica. Então, o item 1 já está fora. Que dia é hoje? Isso é uma pergunta, está fora. Item 2, 5 é um número par. Ah, mas 5 não é par, 5 é ímpar. Beleza, mas não é esse o ponto. Eu não quero saber se é verdadeiro ou falso. Eu quero saber se isso é uma proposição. E você já matou. Se você consegue julgar que isso aqui é falso, então é uma proposição. 3 mais 2 é igual a 7. Essa aqui talvez seria o item que desse mais trabalho. Por quê? Porque não temos o hábito de ver a matemática como uma linguagem. Entenda que isso aqui é uma frase. Escreve isso aqui, ó. Eu estou dizendo que 3 mais 2 é igual a 7. Só que eu estou escrevendo isso em linguagem matemática. Então você, pensando assim, você consegue enxergar isso aqui como uma proposição. E naturalmente você consegue julgar que isso aqui é falso. E se você consegue julgar que isso é falso, é porque é uma proposição. 3 mais 2 não é igual a 7. Mas eu não estou preocupado se isso é verdadeiro ou falso. Eu estou preocupado se eu consigo julgar em verdadeiro ou falso. A lógica, a lógica proposicional é dita bivalente. Ou ela é verdadeira, a proposição é verdadeira, ou ela é falsa. Aí já havia enunciado falando sobre essa bivalência. Então, são proposições os itens 2 e 3, gabarito letra E. Questão 48. Quem não tem cão, caça com gato. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem colhe tempestade, não caça com gato. Admitindo apenas a veracidade das 3 premissas acima, julgue o item. Quem colhe tempestade, semeia vento. Então ele disse que os 3 itens acima são verdadeiros. Tá, mas esses 3 itens, eles estão escritos de uma forma que a gente não está acostumado a trabalhar. Precisamos ganhar a prática de traduzir isso aqui para uma forma de proposição composta que seja mais fácil de trabalhar. O que eu quero dizer? É preciso observar que essa frase aqui, ó, quem não tem cão, caça com gato, podemos traduzir para a forma da condicional. E aí a gente consegue trabalhar e fazer os cálculos proposicionais com a condicional, que é aquela proposição da forma se P, então que. Se isso, então aquilo. Então olha só como é que fica. Quem não tem cão, caça com gato. Podemos colocar se não tem cão, caça com gato. Então, por exemplo, se eu chamo não tem cão de P e caça com gato de Q, isso aqui fica se P, então que. Quem semeia vento, colhe tempestade. Se semeia vento, então colhe tempestade. Semeia vento eu vou chamar de R e colhe tempestade de S. Fica se R, então S. Quem colhe tempestade não caça com gato. Se S, se S, então... E agora, caça com gato eu chamei de que? Então a negação disso, não caça com gato, eu vou chamar de não que. Então nós transformamos essas frases em uma forma que é mais fácil de se trabalhar. A gente sabe calcular, montar a tabela verdade, se preciso,
dessa proposição na forma condicional. Agora, o item que ele pediu para a gente julgar só relaciona informações da, da, da segunda afirmação, da segunda proposição. E aí ele quer saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. Perceba que quando a gente faz o cálculo proposicional, como é que fica o item que ele está pedindo para julgar? Ficou nesse formato aqui, né? Se S, então R. O item original, por assim dizer, é se R, então S. E ele disse que isso aqui é verdadeiro. Disse que essa condicional, agora a gente sabe que isso ali se trata de uma condicional, disse que ela é verdadeira. Aí a importância de você saber quando que uma condicional é verdadeira e quando que ela é falsa. Isso você tem que saber. E no caso da condicional, é mais fácil gravar quando ela é falsa. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Quando você tem um verdadeiro implicando em falso, aí ela é falsa. Em todos os outros casos ela vai ser verdadeira. Então ali no item está trocado. No item que é verdadeiro está se R, então S. E o item que ele está pedindo para julgar, ele está falando se S, então R. Isso é necessariamente verdadeiro também? E aí? Isso aqui se trata da recíproca dessa condicional. O que é uma proposição recíproca? É quando eu simplesmente troco de lugar as proposições simples que compõem aquela proposição composta. Então, se eu tenho a proposição se R, então S, eu te peço qual é a proposição recíproca dessa. Você vai me responder se S, então R. Pronto. Isso que significa proposição recíproca. Vai aparecer na sua prova, você sabe do que está sendo falado. Mas cuidado, essas duas não são necessariamente equivalentes. Muito cuidado com isso. A recíproca de uma proposição não é a proposição equivalente a ela. Pelo menos não necessariamente. Pode ser que seja, pode ser que não, tá? Muito cuidado, não vai confundir. Tá, e como é que eu vou descobrir se isso aqui está verdadeiro ou falso? Para você afirmar que isso aqui é verdadeiro, você teria que garantir. E se eu trocar, se eu fizer a recíproca do item, do segundo item, isso é verdadeiro, você tem que garantir que isso aconteça em qualquer hipótese. Porque olha só, a gente não viu que na tabela verdade da condicional são 3 casos para verdadeiro e 1 para falso? Vimos. E ele não afirmou que esse segundo item é verdadeiro? Afirmou. Então olha a ideia. Se esse item é verdadeiro, há 3 possibilidades. Ele pode ser verdadeiro, implicando em verdadeiro, né? Ele pode ser falso, implicando em falso. E ele pode ser falso, implicando em verdadeiro. Só há essas 3 possibilidades. Agora, olha a ideia. Se eu afirmei que essa é verdadeira e eu peguei a recíproca dela, vamos trocar de lugar esses 3 casos e ver se em algum deles aparece um condicional falso. Se aparecer, esse item está errado. Porque quando eu pegar a recíproca desse item 2, teve um caso que não me garantiu que essa recíproca seja verdadeira. Se ela falhar em um caso, pronto, eu já não posso garantir que ela é verdadeira. Ela pode ser e pode não ser. Então, pegando a recíproca dessa situação, como é que vai ficar? Verdadeiro implicando em verdadeiro. Quando eu troquei, ficou verdadeiro implicando em verdadeiro de novo. Falso implicando em falso, ficou falso implicando em falso. Falso implicando em verdadeiro, quando eu troquei, quando eu peguei a recíproca disso, ficou verdadeiro implicando em falso. Portanto, aqui eu tenho uma situação em que isso aqui pode ser falso. Então, esse item está errado, porque há a possibilidade dessa recíproca ser falsa. Agora percebe o seguinte, vamos estudar, vamos aprofundar. A questão está resolvida. Antes, vamos visualizar isso aqui de uma outra forma, na forma de conjuntos. Aqui a gente tem na forma de conjuntos. R é quem semeia vento e S é o colhe tempestade. Então a gente pode ver que necessariamente quem semeia vento colhe tempestade. Mas ele afirmou que quem colhe tempestade semeia vento. Quem colhe tempestade está aqui, ó, nessa região. E quem semeia vento está aqui, ó, no R. Então, até por esse diagrama de Venn, a gente conseguiria visualizar que isso aqui é falso. Não necessariamente quem colhe tempestade semeou vento. Porque tem essa galera aqui que pode ter não semeado o vento e colheu a tempestade. Que acontece muito na vida, né? A gente não semeou o vento e a gente ainda colhe a tempestade. Pois é. Então essa aqui era uma outra forma de você visualizar a questão. É muito legal quando você estiver estudando lógica proposicional, você conciliar com estudos de conjuntos e ficar refletindo nas conexões dos dois assuntos. E há muitas. E às vezes faz com que as coisas se esclareçam e se
se consolidem melhor. O que eu falei que a gente ia estudar, isso aqui, ó. Isso aqui vai ser um aprofundamento sobre a proposição condicional. Vamos supor que esse item 2 é falso. Então, qual é a única possibilidade para uma condicional falsa? Verdadeiro implicando em falso. E aí eu peguei esse item 2 e fiz a recíproca dele. E perceba que nessa situação eu consigo com certeza deduzir o valor lógico de R e o valor lógico de S. Se eu afirmei que essa condicional toda é falsa, necessariamente eu sei que R é verdadeiro e que S é falso, porque a condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Já no caso em que essa condicional é verdadeira, eu não consigo fazer isso tão rápido. Vou precisar de outras informações para conseguir deduzir isso, se for o caso, se conseguir deduzir, se for possível. Aí, ó, quando a gente pega a recíproca dessa condicional falsa, a gente necessariamente vai ter uma condicional verdadeira. Aí a gente poderia dizer que esse item é verdadeiro, porque a recíproca dele vai ficar falso, implicando em verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, na tabela verdade da condicional. Então, nessa questão, você entendeu que é uma proposição recíproca, entendeu que ela não necessariamente é uma equivalência à proposição original, que é a referência dela, e conseguiu dominar ainda mais a tabela verdade e a aplicação da tabela verdade da condicional. Essa questão 55 é uma questão de argumento lógico. Argumento lógico é uma certa estrutura, uma forma de um determinado conjunto de proposições. Você já sabe o que é uma proposição? Um argumento lógico, ele vai organizar um certo conjunto de proposições de uma determinada forma. De que forma? Esse conjunto de proposições vão ser chamados de premissas, em que dessas premissas, a partir delas, as considerando todas verdadeiras, se depreende uma conclusão. Então, um argumento, ele é da forma de premissas verdadeiras que levam a uma conclusão. Assumindo todas essas premissas desse argumento verdadeiras e obtendo uma conclusão verdadeira, dizemos que esse argumento, enquanto a forma, a gente está preocupado com a forma, não se as premissas fazem sentido ou não na realidade, tá? Aqui, na lógica, você faz a análise da forma do argumento. Se as premissas todas verdadeiras levam a uma conclusão também verdadeira, o argumento é válido. Se todas as premissas verdadeiras levam a uma conclusão falsa, o argumento é inválido. Tá? Então, essa é uma questão de julgar se esse argumento é válido. Ele deu um conjunto de premissas, 3 premissas, todas verdadeiras, e afirmou uma conclusão. Então, a gente tem que investigar se essa conclusão é verdadeira ou falsa para a gente poder dizer se o argumento é válido ou inválido. Se for válido, a gente vai marcar a resposta certo. Se for um argumento inválido, vamos marcar a resposta errado. A gente vai fazer essa investigação de trás para frente. Porque um jeito seria você entender o que está acontecendo com as proposições simples que formam as premissas, para você poder fazer o cálculo proposicional da conclusão. Mas nem sempre isso vai ser tão fácil. Então você pode fazer o contrário. Você pode começar pela conclusão, por exemplo, pode supor ela falsa e ver o que acontece com as premissas a partir desse pressuposto que você fez. Por quê? Olha só, vamos atribuir as notações lógicas para as premissas para a gente poder entender melhor o cálculo proposicional da coisa. A gente já sabe que essas premissas aqui, essas 3 premissas estão na forma de condicional. Então, P não tem cão, Q caça com gato. Então, se P, então Q. Semeia vento, a gente chamou de R. Colhe tempestade, a gente chamou de S. Então, se semeia vento, então colhe tempestade. Se S, então, aqui é não Q, né? Porque caça com gato eu chamei de Q, não caça com gato eu chamei de não Q. Beleza, e como é que fica a notação da nossa conclusão? Semeia vento é R. Tem cão é não P. Pronto. Então, a nossa conclusão está na forma condicional. Vamos brincar de buscar a dedução, de deduzir os valores lógicos de cada proposição simples dessa, para a gente poder entender se isso aqui dá uma conclusão verdadeira a partir de todas as premissas verdadeiras. Esse tipo de assunto, esse tipo de questão é difícil mesmo, tá? Dá nó, embola as coisas, porque a gente vem com a lógica do dia a dia e chega aqui não é tão intuitivo. Na verdade, a lógica em muitos pontos, a lógica formal, não é intuitiva. Então é preciso
abandonar essa noção de lógica que a gente tem no senso comum, em alguns momentos pelo menos, para poder conseguir entender o que está acontecendo, senão não vai. Então qual vai ser o plano? Eu vou assumir que a conclusão é falsa, eu vou partir desse pressuposto. Por quê? Porque a conclusão é um condicional, e eu sei que o condicional só é falso em um caso, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Se eu assumisse que ele é verdadeiro, para tentar entender o que acontece com as premissas, eu ia ter 3 casos, 3 combinações de valores lógicos, e não ia ficar muito útil. Então, é mais útil, isso aqui sendo um condicional, assumir que ele é falso. Tá, mas o que eu quero saber é o argumento. O que acontece com o argumento? Então, de novo, se assumindo que a conclusão é falsa, e isso me levar necessariamente às 3 premissas sendo verdadeiras, isso vai mostrar que esse argumento é inválido, porque as 3 premissas verdadeiras levaram à conclusão falsa. Se eu, assumindo que essa conclusão é falsa, em algum momento encontrar uma premissa falsa, quer dizer que o contrário é verdadeiro, porque a questão me garantiu que as 3 premissas são verdadeiras. O que eu vou fazer é meio que reduzir ao absurdo. Eu vou pegar a conclusão e afirmar o contrário dela. Lembra que na lógica ou é verdadeiro ou é falso. Então eu vou assumir que ela é falsa. Se eu, assumindo que ela é falsa, chegar a um absurdo, por exemplo, o absurdo aqui vai ser encontrar uma premissa falsa, sendo que não é para encontrar uma premissa falsa em nenhum momento. Mas se eu assumir que essa conclusão é falsa, e quando eu for fazendo as consequências lógicas desse pressuposto, encontrar uma premissa falsa quer dizer que isso é um absurdo. Então quer dizer que o contrário desse absurdo é verdadeiro. Ou seja, se eu partir do pressuposto que essa conclusão era falsa e cheguei num absurdo, quer dizer que o contrário desse pressuposto, que é o verdadeiro, que é o que está acontecendo. Então, que no caso ela vai ser que essa conclusão é verdadeira. E aí as 3 premissas são verdadeiras, com a conclusão verdadeira, o argumento vai ser válido, o gabarito certo. É um pouco complicado, mas você pode pausar, voltar, refletir. Esse assunto realmente não é imediato. Então vamos lá. Ó, assumimos que isso aqui é falso. Tem que saber a tabela verdade do condicional. Condicional é o conectivo, não é bem um conectivo, né? Mas é a relação entre proposições mais importante que tem. Proposição composta mais importante que tem, o condicional, é o que mais cobra e o que mais pode dar nó. Então, quando que ele é falso, somente um caso. Quando aqui for verdadeiro e aqui for falso. Vou botar em rosa, fica mais fácil. Beleza, agora, a partir daqui, vamos ver o que acontece. Se R é verdadeiro, onde tiver R aqui eu vou botar verdadeiro. Aí aqui, ó, essa premissa tem que ser verdadeira. Só que essa premissa é um condicional. Um condicional onde o antecedente é verdadeiro. Então, para esse condicional ser verdadeiro, obrigatoriamente o S vai ter que ser verdadeiro também. Porque eu não posso ter verdadeiro implicando em falso, porque essa premissa seria falsa. Beleza, descobri então, tá vendo que é daí que vai vir a dedução das informações? Então, eu deduzi que o S é verdadeiro. Então, onde tiver o S, eu vou botar verdadeiro. Aqui, ó, antecedente verdadeiro, o consequente não pode ser falso. Se ele não pode ser falso, ele só pode ser verdadeiro. Então, essa premissa é verdadeira, porque é um condicional, e ela afirmou que, a questão afirmou que ela é verdadeira. Então, o antecedente era verdadeiro, faz com que o consequente necessariamente tenha que ser verdadeiro. Ou seja, não que é verdadeiro. Ora, não que verdadeiro faz com que seja falso. Que tem o valor lógico trocado de não que. Então, se a negação de que é verdadeira faz com que seja falso, necessariamente, e vice-versa. E a negação da negação de que vai ser falsa. Ou melhor, vai ser que. Só que a negação troca o sinal. Então, por isso que é falso. Se a negação de que é verdadeiro, a negação da negação de que vai ser falso, tá? E ó, isso aqui é verdadeiro. Vou negar isso aqui, então isso aqui vai ficar falso. Então, se eu descobri, eu deduzi que não que é verdadeiro, que é falso. Ah, então, para isso aqui ficar, para essa condicional ficar verdadeira, o P vai ter que ser necessariamente falso, né? Porque o P, o antecedente, se ele for verdadeiro implicando em falso, isso aqui vai dar falso, o que vai ser um absurdo. Só que olha só, você entendeu muito bem que para esse condicional ser verdadeiro, o P tem que ser falso. Só que nós partimos do pressuposto que a negação de P é falsa. E se a negação de P é falsa, faz com que P seja verdadeiro. Então, partindo desse pressuposto, chegamos a um absurdo.
quer dizer que esse pressuposto está errado. Então, se nós supomos que a conclusão é falsa e chegamos a um absurdo, quer dizer que, na verdade, essa conclusão é verdadeira. Nós chegamos que essa premissa é falsa e essas duas são verdadeiras, e isso mostra a falha no argumento. Então, quer dizer que nosso pressuposto estava errado. Ou seja, descobrimos que a conclusão, na verdade, é verdadeira. E sendo todas essas premissas verdadeiras, o argumento é válido. Nessa questão, a gente vai trabalhar o silogismo categórico. Ele é uma espécie de argumento lógico. É um argumento lógico que tem um formato específico. Tem exatamente 3 termos. Vai ter 2 premissas e uma conclusão. E todas essas premissas são proposições categóricas. O que são as proposições categóricas? São aquelas proposições com quantificadores, do tipo que podem ser entendidas como quantificadores, né? Por exemplo, todo A é B, ou então nenhum A é B, ou então existe algum A que é B. Isso são todos exemplos de proposições categóricas. Então, o silogismo categórico é formado por premissas, 2 premissas e uma conclusão, onde essas premissas e essa conclusão são todas proposições categóricas. E é desse tipo. Se A, então B. E se B, então C. Logo, se A, então C. É algo mais ou menos assim, ó. Se A, então B, eu tenho isso daqui, ó. Todo A é B. E também eu estou afirmando a segunda premissa, que todo B é C. Então, se é B, é C. Então, percebe? Como todo A é B e todo B é C, necessariamente todo A é C. Em conjuntos, a gente tem essa relação de inclusão, né? A é subconjunto de B, ou seja, todo elemento de A é também elemento de B. E aí ele afirma também que todo elemento de B é elemento de C. Logo, se A está incluso em B e B está incluso em C, necessariamente o A está incluso em C. O C contém A, ou o A está contido em C. Então, por esse raciocínio, é mais rápido de resolver essa questão. A conclusão que ele faz, quem semeia vento não caça com gato. Semeia vento a gente chamou de R. E não caça com gato a gente chamou de não que. Percebe, ó? Essa conclusão está relacionando as 2 últimas premissas. Se R, então S. Se S, então não que. Se R, então não que. E assumindo que isso aqui é verdadeiro, e o enunciado garante que é verdadeiro, isso aqui também pode ser entendido na forma do diagrama. Todos que semeiam vento colhem tempestade. S. E todos que colhem tempestade não caçam com gato. Não que. Então percebe que necessariamente todo R é não que. E isso na forma de condicional fica se R, então não que. Então isso aqui é um silogismo verdadeiro. Você poderia ainda aplicar a técnica da outra questão, de concluir esse argumento, de fazer que essa conclusão é falsa. Você olhar para a estrutura do argumento completo, das 3 premissas, e assumir que a conclusão é falsa, e ver o que acontece com as premissas. Se você partir do pressuposto que a conclusão é falsa e a conclusão é um condicional, necessariamente R é verdadeiro e não que é falso. Necessariamente, se você pressupôs que essa condicional é falsa. E aí você vê qual é a implicação desse pressuposto nas outras proposições simples. Lembrando que essas 3 premissas, elas têm que ser verdadeiras. Se em algum momento, partindo desse pressuposto, você chegar em algum absurdo, quer dizer que seu pressuposto está errado e vale o contrário dele. Então, ó, R verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro implicando em alguma coisa, para isso aqui ser verdadeiro, tem que implicar em algo verdadeiro. Não pode implicar em falso, senão dá falso. Beleza. Aí o S é verdadeiro. Mesma coisa aqui, ó. Não que, para esse condicional ser verdadeiro, não que tem que ser verdadeiro. Porém, eu parti do pressuposto que não que é falso. Então eu cheguei num absurdo. Logo, vale o contrário do que eu assumi. Vale que a conclusão é verdadeira. E conclusão verdadeira, com todas as premissas que baseiam essa conclusão sendo verdadeiras, o argumento é válido. Então, o gabarito é certo também. Então, fica dos 2 jeitos de se analisar.